Imagine isso. Uma noite chuvosa em Jerusalém, o vento uivando como um lamento antigo pelas ruas de pedra do bairro judeu, carregando ecos de preces que se perdem nas sombras das sinagogas antigas. Você está lá, de pé na escuridão úmida, o ar denso com o aroma de terra molhada e incenso queimado, como se o céu estivesse chorando segredos que a humanidade enterrou há milênios. De repente, uma voz rouca, quase um sussurro rouco, que corta o ar como uma lâmina, emerge das trevas. Eu sei onde ela está. A Arca da Aliança, o coração de ouro, onde a presença de Deus descia como fogo vivo, escondida bem debaixo dos nossos pés, pulsando em silêncio, esperando o dia em que o véu entre o céu e a terra se rasgar de novo. E se eu te dissesse que rabinos judeus, guardiões de tradições que atravessam séculos como rios subterrâneos, finalmente romperam o silêncio? Que a arca, perdida para o mundo, mas não para os fiéis, não vagueia por desertos etíopes ou afundou em rios esquecidos. Ela está aqui em Jerusalém, vibrando com um poder que poderia reacender a alma de uma nação partida e, quem sabe, do mundo inteiro. Fique comigo agora, porque o que você vai ouvir pode estremecer as fundações da sua fé, fazer o chão sob seus pés tremer como se a Shequina estivesse chamando seu nome. Você precisa mergulhar nisso até o fim, ou o mistério vai te assombrar para sempre. Eu me lembro como se o tempo tivesse parado naquela tarde escaldante de verão em 2013, quando o sol de Jerusalém martelava impiedoso as pedras quentes do monte do templo, transformando o ar em uma fornalha que queimava a pele nua e devorava qualquer resquício de dúvida ou paz. Meu nome é Eli, e aos 28 anos eu era apenas um estudante de Torá, com olhos vorazes por respostas que os livros antigos pareciam sussurrar, mas nunca gritar, e um coração estrangulado por perguntas que me roubavam o sono profundo, deixando-me acordado na escuridão, ouvindo o pulsar distante da cidade como um coração ferido. Cresci nas sombras da Muralha das Lamentações, onde as preces dos avós ecoavam como fantasmas de um templo perdido, as mãos enrugadas tocando pedras que ainda guardavam o calor das chamas de 70 ben do Cristo. Mas nada, nada no mundo me preparou para o vendaval que viria a seguir. Um vendaval de revelações que me faria questionar se eu era digno de carregar tal peso. Eu trabalhava como assistente no Instituto do Templo, um refúgio escondido onde homens e mulheres de fé inabalável teciam sonhos em ouro e cedro, reconstruindo em segredo os utensílios sagrados que um dia, talvez, adornariam o terceiro templo. Um lugar de sussurros e marteladas suaves que pareciam invocar os espíritos de Salomão e seus construtores, o ar sempre carregado de um silêncio reverente, como se Deus pudesse entrar a qualquer momento pela porta entreaberta. Mas naquela tarde, tudo se partiu como um selo antigo, rachando ao toque de dedos trêmulos. O rabino Chaim Richman, um homem de 54 anos cujos olhos eram poços insondáveis, carregados de segredos que envelhecem a alma mais rápido que os anos, me chamou para sua sala nos fundos do instituto. Um cubículo apertado, sufocante, cheirando a pergaminhos mofados e chá de hortelã amargo que esfriava esquecido em uma xícara rachada de porcelana. Seus cabelos grisalhos caíam como fios de neve derretida sobre a testa sulcada por rugas profundas, como mapas de peregrinações solitárias, e suas mãos, marcadas por décadas de estudo febril e orações que subiam como fumaça ao céu, tremiam ligeiramente ao gesticular, como folhas em uma brisa do deserto de Negev. Eli, ele murmurou, a voz baixa e rouca como o vento que varre as dunas ao amanhecer, carregada de uma urgência que me fez engolir em seco. Venha cá. Sente-se aqui nesta cadeira velha que range como ossos cansados. Há algo que eu jurei, sob o céu estrelado de Hebron, nunca contar a ninguém. Um juramento selado com o sangue dos profetas.
Mas o tempo agora me pressiona como uma mão invisível apertando o peito. E você? Você tem olhos que eu vejo em mim mesmo quando era jovem, famintos por o que os tolos chamam de lenda. Eu obedeci, o coração batendo como um tambor de guerra em meu peito. E ele fechou a porta com um clique seco que ecoou como o selo de um túmulo antigo se fechando sobre tesouros proibidos. A luz dourada do sol filtrava pela janela empoeirada, pintando sombras dançantes nas paredes cobertas de rolos de Torá. E ele começou a falar, não como um mestre de yeshiva recitando versos, mas como um homem à beira do abismo, despejando um segredo que queimava sua alma há gerações, gota a gota, como cera derretendo de uma vela sagrada. Você conhece a Arca da Aliança, Eli? Aquela arca de acácia pura, folheada em ouro por dentro e por fora, com os querubins de asas entrelaçadas sobre o propiciatório, onde a Shequina, a glória flamejante de Deus, descia como nuvem e fogo, fazendo a terra tremer e os corações dos impuros se derreterem como cera. Não é fábula de contos poeirentos para entreter crianças nas noites de Pessac. Ela é real, palpável como o chão sob seus pés. E nós, os guardiões da tradição, sabemos exatamente onde ela repousa, intocada pelo tempo e pelos invasores. Seus olhos se cravaram nos meus como ganchos de ferro, e um frio glacial subiu pela minha espinha dorsal, apesar do calor opressivo que nos envolvia como um manto de chamas, fazendo o suor escorrer em riachos pelas minhas costas encharcadas. Ele prosseguiu, a voz ganhando uma intensidade febril, como se cada palavra fosse um fio de fumaça subindo ao altar. Não está perdida nas montanhas da Etiópia, como os cristãos coptas tecem em suas lendas de igrejas esculpidas na rocha negra, nem afundou nas águas turvas do Jordão, ou foi arrastada para as fornalhas de Babilônia pelos exilados chorosos. Ela está aqui, Eli, escondida a menos de 1 quilômetro deste lugar sagrado, em câmaras subterrâneas cavadas com mãos de levitas nos dias de glória de Salomão, onde o ar é úmido e pesado como o hálito de um dragão adormecido, e o silêncio é tão profundo que você ouve o eco do seu próprio coração batendo em uníssono com o dela. Eu congelei no lugar, o mundo ao redor se dissolvendo em um borrão de poeira dourada, enquanto ele inclinava o corpo para a frente, o hálito quente e mentolado roçando meu rosto como uma confissão proibida. É a tradição ininterrupta dos nossos sábios, transmitida de boca em boca, de geração em geração, como uma chama que nunca se apaga. A arca permanece sob o monte do templo, guardada em segredo desde os tempos antigos. Meu peito se apertou como se uma mão invisível o esmagasse, e eu mal conseguia sussurrar, como, Rabino? Por quê? O que nos impede de... Mas ele ergueu a palma calejada, silenciando-me como um sacerdote no Yom Kippur, e continuou, tecendo a tapeçaria da história com fios de mistério e terror sagrado. Antes da fúria de Nabucodonosor engolir o primeiro templo, em 586 a.C., quando as chamas lambiam os céus e o lamento de Jeremias ecoava pelas ruas ensanguentadas, o rei Josias, tocado por um vislumbre profético que o fez tremer como uma folha no Sinai, ordenou aos levitas que a escondessem das garras dos babilônios. Coloquem a Arca Santa na casa que eu preparei para ela, ele decretou em 2 Crônicas 35:3. Mas aquelas palavras eram um código velado, um véu fino para os olhos dos profanos e dos inimigos. Uma casa não de cedro e ouro, mas de pedra e escuridão, escavada nas entranhas do Monte Moriá, o mesmo solo onde Abraão ergueu o altar para Isaque, e o anjo deteve a lâmina com um grito que ainda ressoa na terra. Enquanto ele falava, imagens vívidas invadiam minha mente como visões proféticas indesejadas. O ouro reluzente da arca sendo carregada por varas de acácia através de túneis úmidos, as tábuas da lei, escritas pelo dedo flamejante de Deus,
pulsando dentro dela como um coração vivo, e os querubins, com olhos que pareciam vigiar eternamente o propiciatório manchado pelo sangue, aspergido nos dias de expiação. O rabino não pausou. Sua voz agora um rio caudaloso me arrastando para as profundezas. Ali ela foi selada, protegida por armadilhas de pedra rolante e orações gravadas nas paredes, onde o ar cheira a terra virgem e mofo antigo, e qualquer intruso sentiria o peso da glória divina esmagando seus ossos, como fez com Uzá por um toque imprudente. É o que nossos textos sussurram em Yoma 52b do Talmud. A arca está enterrada no profundo da terra e um levita a trará de volta no futuro, quando o Redentor pisar estas pedras. Mas tocar nela agora? Impossível, Eli. O monte está vigiado por olhos que não dormem. Guardas muçulmanos patrulhando as cúpulas douradas como sentinelas de Alá, e qualquer pá cravada na terra acenderia uma faísca que consumiria Jerusalém em chamas. Lembre da intifada de 2000, quando um simples passo de Ariel Sharon por estas muralhas fez o sangue correr como rios vermelhos pelas vielas estreitas, mães chorando filhos perdidos sob o mesmo céu que viu Davi dançar. O terror se entrelaçava com um anseio ardente em meu peito, um fogo que me consumia por dentro enquanto o rabino prosseguia, pintando quadros de glória e perigo, com palavras que cortavam como o shofar no Rosh Hashanah. Eu mesmo a senti, Eli, não com estes olhos cansados pelo estudo noturno, mas em visões que me visitam como ladrões na calada da noite, me deixando suado e ofegante, o chão sob minha cama tremendo como se a terra gritasse por libertação. Uma vez, durante uma oração solitária no Muro das Lamentações, o vento cessou de repente e eu ouvi um zumbido baixo, profundo, como o de milhares de abelhas em uma colmeia de ouro, ascendendo das profundezas como um chamado primordial. Era ela, a arca, que derrubou as muralhas de Jericó com um som de trombetas celestiais, que partiu as águas do Jordão como um véu rasgado, que fez os sacerdotes de Levi tremerem de terror santo ao carregá-la pelo deserto. E a mais, rabinos como Shlomo Goren e Yehuda Getz, grandes luminares da nossa fé, afirmaram com convicção que ela jaz escondida bem debaixo do monte do templo em câmaras secretas preparadas por Salomão para tal hora. Meu suor frio se misturava ao calor do quarto, e eu via flechas de poder. A arca, curando os enfermos em Bet-Semes com sua mera proximidade, cegando os filisteus arrogantes em Asdod, com pragas que faziam os deuses pagãos sangrarem, anunciando a era messiânica com trombetas que ecoariam até os confins da terra. E se ela for revelada agora? Eu arrisquei perguntar, a voz saindo rouca e fraca como um sussurro no vento do deserto. O rabino riu então, um som seco e amargo como folhas mortas pisadas sob sandálias em ruínas antigas, os olhos brilhando com uma mistura de sabedoria e tristeza profunda. Agora? Seria o alvorecer dos tempos finais, menino, ou o crepúsculo de tudo que conhecemos? O preço seria sangue e lágrimas, como o que vimos em 70 d.C., quando Tito e seus legionários profanaram o Santo dos Santos, rasgando o véu de cima a baixo, mas a arca já havia sido ocultada, salva para um propósito maior. Eu vi homens enlouquecerem por menos. Pense em Ron Wyatt, aquele arqueólogo americano obstinado, que nos anos 80 jurou tê-la encontrado em cavernas sob a Cidade Velha, túneis repletos de ossos de babilônios que ousaram roubar seu ouro. Mapas que ele escondeu até a morte sem prova irrefutável, mas que ainda sussurram verdades para quem ousa ouvir. Dias se fundiram em semanas como cera em chamas lentas, e o peso daquela confissão me consumia por dentro, uma febre que me fazia vagar pelas ruas sinuosas do bairro judeu ao anoitecer. O luar prateado banhando as sinagogas como fantasmas benevolentes despertos de um sono milenar, e eu me pegava fitando o chão de pedra irregular, imaginando as câmaras ocultas pulsando logo abaixo,
como veias de um corpo divino adormecido. O cheiro de falafel frito nas barracas de rua se misturava ao incenso acre das preces noturnas. Mas nada aplacava o vazio cavernoso em meu peito, um vazio que uivava por verdade, por um toque no invisível que prometia curar as feridas abertas da alma. Uma noite de insônia, com o ar parado e pesado como um sudário, eu me arrastei de volta ao instituto. A lua cheia pairando no céu, como um olho acusador e onisciente, vigiando cada passo meu pelas vielas desertas. As portas rangeram ao se abrir, um gemido de madeira velha que ecoou como um aviso, e eu desci furtivamente para o porão, onde os artesãos moldavam candelabros de 7 braços em metal reluzente, o clangor suave das ferramentas agora silenciado pela hora tardia. Mas não era o brilho do ouro que eu buscava naquela escuridão. Era o mapa antigo que o rabino havia mencionado em um devaneio febril, escondido em uma arca de madeira falsa entre pilhas de pergaminhos esquecidos, um relicário de segredos que cheirava a poeira e tempo coagulado. Minhas mãos tremiam violentamente ao desdobrá-lo à luz fraca de uma lanterna, o pergaminho frágil como a pele de um ancião centenário, revelando linhas tortuosas e desbotadas que serpenteavam do antigo Santo dos Santos para o sul, mergulhando sob o que hoje é a esplanada das mesquitas, com anotações em hebraico arcaico que dançavam ante meus olhos embaçados. Aqui o fogo guarda a entrada, selando os ímpios com chamas eternas. Aqui o anjo de pedra vela o caminho com asas de granito. Lia-se em uma nota trêmula, e no centro um esboço rudimentar da arca, com varas estendidas como braços em prece e uma inscrição rabínica que cortou minha alma. Quando o Redentor vier em nuvens de glória, ela ascenderá das profundezas, e a nação inteira tremerá em êxtase e temor. Lágrimas quentes e salgadas, como as águas do Mar Morto, rolaram pelo meu rosto, pingando no pergaminho como chuva de outono, porque de repente eu a sentia. Não via com os olhos da carne, mas com o coração, um pulsar ritmado e insistente no escuro, chamando meu nome em um idioma mais antigo que as estrelas, prometendo que o exílio da alma humana estava prestes a findar. Mas o êxtase efêmero, durou apenas o espaço de uma respiração ofegante. Passos pesados ecoaram de cima, urgentes e implacáveis, como o trovejar de um exército invasor, e o pânico me invadiu como uma enchente, gelado e sufocante. Guardas do instituto? Intrusos noturnos atraídos por rumores? Enfiei o mapa contra o peito, sentindo seu peso como uma ferida aberta, e corri para as sombras úmidas do porão, tropeçando em pilhas de pergaminhos que se espalharam como folhas mortas. Um deles se abriu aos meus pés, e ali, em caligrafia elegante, uma citação de Maimônides em seu Mishneh Torah me parou como um raio. A Arca da Aliança abrigará as tábuas da lei eterna, e sua manifestação trará paz ao mundo dilacerado, unindo os corações partidos sob o jugo de um só Deus. Paz, naquele instante de terror puro, com o coração na garganta e as pernas ardendo de exaustão, eu só via o caos iminente, o caos de um segredo que, uma vez solto, poderia unir nações em adoração ou despedaçá-las em guerra santa. A jornada que se desenrolou dali foi um labirinto de luzes intermitentes e sombras traiçoeiras. Eli, um emaranhado de noites insones, onde o sono fugia como um ladrão, deixando-me atormentado por sonhos vívidos da arca ascendendo em glória, iluminando as trevas de Jerusalém com uma luz que curava as cicatrizes de pogroms e holocaustos, de intifadas e bombas que rasgavam o tecido da humanidade. Confidenciei o fardo no meu tio, um levita ancião enclausurado em Mea Shearim, com barbas brancas como a neve intocada do Monte Hermon, e olhos que haviam testemunhado a fundação milagrosa de Israel em 1948, o nascimento de uma nação das cinzas do exílio.
Ele me levou, com passos lentos e deliberados, a uma yeshiva escondida nas entranhas do bairro ultra-ortodoxo, um antro de velas tremulantes, onde rabinos anciãos se reuniam em círculos apertados, recitando salmos que faziam o ar vibrar como cordas de harpa tocadas por anjos. "É verdade, menino", murmurou um deles, a voz rouca como cascalho rolando sob rodas de carroça, os olhos semicerrados refletindo o brilho alaranjado das chamas. "Nossa tradição oral, tecida desde os fios do profeta Jeremias, que chorou sobre as muralhas caídas, nos assegura que a arca foi ocultada em uma caverna sob Moriá antes que os babilônios profanassem o santuário. Segundo Macabeus 2:4-8. Alude a isso em véus poéticos, mas para nós é o ventre da terra sob o templo, clamando pela redenção como o sangue de Abel. Eles me mostraram fragmentos preciosos de papiro, pedaços amarelados que exalavam o cheiro úmido de terra ancestral, e tempo encapsulado, textos que falavam de Josias escondendo a arca em uma sala subterrânea, pouco antes da invasão de Nabucodonosor, um ato de fé desesperada que salvou o coração de Israel das chamas devoradoras. Eu sentia o peso da linhagem como correntes invisíveis nos pulsos, um legado que me elevava e esmagava ao mesmo tempo, mas o perigo espreitava como uma serpente no Éden. Rumores se espalhavam pelas redes sussurradas da cidade, e uma noite chuvosa, enquanto eu serpenteava de volta para casa, pelas vielas labirínticas, sombras me seguiram como fantasmas vingativos, o som de passos molhados ecoando meu próprio pavor. Um homem encapuzado, com sotaque árabe carregado de fúria ancestral, me encurralou contra uma parede úmida e musgosa, a lâmina fria de uma faca roçando meu pescoço como o beijo da morte, o hálito azedo de tabaco e ódio antigo invadindo minhas narinas. "O que você sabe das profundezas sob o Haram al-Sharif?" ele sibilou, os olhos negros brilhando na penumbra como brasas. "Fale, judeu, ou sua língua será a primeira a sangrar." Eu gaguejei, o coração martelando como um prisioneiro acorrentado, o medo paralisando minhas pernas como raízes no solo pedregoso, mas algo se rompeu dentro de mim então. Uma coragem forjada no desespero, na fé cega que a arca representava não um mero poder destruidor, mas uma aliança eterna de misericórdia e promessa. Ela pertence a todos que buscam o único, judeu ou gentio, sob o mesmo céu de bronze. Eu disse, as palavras saindo como um desafio rouco, e corri, as pernas queimando de ácido, o pavor se transmutando em uma fúria santa que me propeliu pelas sombras até a segurança relativa da minha pequena morada. Semanas se arrastaram em meses como sombras alongadas no crepúsculo do deserto, e o conflito interno me devorava vivo, uma erosão lenta da alma, onde dúvida e certeza guerreavam como exércitos em Megido. Eu sonhava com a arca incessantemente, visões febris onde eu estendia a mão trêmula e a tocava, raios dançando ao meu redor como serpentes de luz, curando não só as feridas visíveis, as de Gaza ecoando com explosões distantes, as de Tel Aviv marcadas por sirenes uivantes, mas as ocultas, as minhas próprias. O vazio deixado pelo pai que me abandonara menino, deixando um templo saqueado no lugar do coração, ecoando com o silêncio de ausências irreparáveis. Mas a serpente da dúvida rastejava insidiosa, e se fosse ilusão, um delírio coletivo de um povo ansiando por redenção. E se revelar isso, só semear mais dor, mais sangue escorrendo pelas pedras sagradas que já beberam tanto. O rabino Richman, agora enfraquecido por uma doença traiçoeira que o consumia como fogo lento, devorando o pergaminho seco, me convocou uma última vez para seu quarto simples. O ar pesado com o odor de remédios amargos e orações não proferidas, a luz fraca da janela dançando em
Seu rosto pálido e encovado como um ícone desbotado. Ele jazia na cama estreita, o peito arfando com esforço, e pegou minha mão com a força residual de um moribundo agarrando a vida. Eli, meu filho em espírito. Ele ofegou, os olhos febris fixos nos meus, como se transmitissem a tocha final. Vá até o local, não para violar com pás e lanternas, mas para orar em humildade, para sentir o pulsar dela através da terra. E lembre sempre, a arca não é troféu para reis ambiciosos ou arqueólogos vaidosos. Ela é o coração compassivo de Deus batendo por um povo exilado, ansiando por reconciliação. Seus olhos se fecharam então, como portais se selando, e eu chorei como uma criança desamparada, o peito rasgado pela lâmina invisível da perda iminente, lágrimas que molhavam as cobertas puídas como chuva sobre o deserto estéril. Naquela mesma meia-noite, sob um céu cravejado de estrelas, como o manto bordado de Davi, eu me aproximei do monte do templo com o coração exposto como um cordeiro no altar. Os guardas patrulhando à distância como silhuetas sombrias contra as cúpulas douradas da rocha, seus passos ecoando como sentenças de morte. Eu me prostrei no chão frio e implacável, as pedras cortando meus joelhos através do tecido fino da calça, o vento noturno carregando o lamento distante de um muezim entrelaçado ao toque melancólico de um chofar solitário, e orei não com palavras polidas de rituais, mas com um desabafo gutural, um grito primordial da alma rasgada, pedindo verdade em meio ao caos. E então, como um trovão silencioso, aconteceu. O chão sob mim vibrou sutilmente, um pulsar ritmado como o batimento de um coração ancestral despertando do sono profundo, e um calor ascendente envolveu meu corpo, terno e avassalador, como o abraço de um pai há muito ausente, infiltrando-se em cada poro da minha pele suada. Eu vi, em uma visão que me roubou o fôlego e me deixou prostrado, a arca em toda sua glória intacta, o ouro imaculado brilhando na escuridão das câmaras seladas, os querubins com asas que pareciam se agitar levemente ao sabor de um sopro divino, e uma luz etérea. Uma luz que transcendia o espectro mortal, filtrando através das fendas da terra como promessas sussurradas, tocando meu rosto com um calor que curou feridas invisíveis em um instante. Não era mera alucinação nascida do cansaço, era real, tão visceral quanto o sal das minhas lágrimas se misturando à poeira sagrada sob minhas palmas, um testemunho que me deixou mudado, renascido das cinzas de dúvida. Mas toda revelação carrega seu espinho, Eli, e a minha veio afiada como a espada de Gideão. No alvorecer daquele dia, o rabino Richman partiu deste mundo em paz. Seu último suspiro, um salmo incompleto que pairou no ar como fumaça de incenso. E com ele se foi uma parte irrecuperável de mim, um vazio que ecoava o túmulo vazio da arca, esperando seu momento. Guardei o segredo como um tesouro flamejante no peito, alimentando-o com orações noturnas e estudos febris, mas não para sempre. O mundo, em sua loucura giratória, não permite silêncios eternos. Anos se passaram como areias no relógio de um peregrino. E em 2025, com o ar de Jerusalém carregado de novas tensões, foguetes riscando céus noturnos como setas de ira, preces subindo como nuvens de fumaça de altares improvisados, eu decidi romper os selos, não para escavações profanas ou guerras territoriais, mas para semear sementes de esperança em solos áridos. Porque a arca da aliança não jaz ali para ser saqueada por mãos gananciosas. Ela espera, paciente como o eterno, o instante em que corações fragmentados, judeus chorando no muro, cristãos ansiando pelo retorno, muçulmanos orando na rocha, se unam sob o mesmo firmamento, tecendo uma tapeçaria de paz tecida com fios de fé compartilhada. E quando ela for revelada, o terceiro templo não se erguerá apenas de pedras lapidadas e ouro polido, mas de espíritos regenerados pelo fogo purificador,
onde o propiciatório recebe não o sangue derramado de cordeiros inocentes, mas o perdão abundante de um Deus que nunca esquece suas promessas, restaurando o que o tempo e o homem tentaram roubar. Agora, respire fundo e sinta isso reverberar no fundo do seu peito, como um eco distante, mas insistente. E se a Arca da Aliança, esse símbolo pulsante de aliança divina forjada no Sinai, estiver mesmo escondida sob as ruas de Jerusalém, esperando não por arqueólogos ou reis, mas por você, sim, por você, com suas próprias dúvidas e anseios, para crer que os milagres não se extinguiram com os últimos profetas, que o divino ainda pulsa nas profundezas da terra e da alma humana. Isso me atingiu como um raio bifurcado, me forçando a confrontar as rachaduras na minha fé, as dores que eu enterrei como tumbas vazias, as vitórias pequenas que agora parecem portais para algo maior, e o vazio que às vezes me engole nas noites solitárias, sussurrando que há mais, sempre mais. E você, ouvinte invisível nesta tapeçaria de palavras, já sentiu um chamado assim, um tremor sutil na terra da sua existência, um convite para cavar mais fundo no sagrado escondido, para tocar o invisível que promete transformar cinzas em glória? Se isso te arrepiou a espinha, fez lágrimas brotarem sem permissão ou acendeu um sonho acordado de redenção, é porque esse relato não é acaso. Ele foi tecido pelo destino para alcançar você, para cutucar as cordas adormecidas da sua alma. Deixe seu like se uma faísca se acendeu no escuro do seu coração. Comente abaixo com a verdade crua. Eu acredito que ela espera por nós. Ou o que você faria se pudesse tocá-la? Compartilhe isso com uma alma que vagueia perdida em dúvidas, alguém que precisa dessa faísca de esperança como eu precisei um dia, e se inscreva no canal. Mas só se tiver a coragem de descer mais fundo nessas narrativas que abalam os alicerces e reacendem o fogo eterno. Porque os segredos de Jerusalém não terminam aqui. Eles chamam insistentemente por mais. Shalom, e que a Shequina, a glória que habitava a arca, ilumine os caminhos tortuosos da sua jornada.